7h41, de volta aqui na Folha FM, no programa Folha no Ar, ao vivo pela Folha FM 98,3. Voltamos com gás aí, ó. Terminou o bloco passado, estava caindo aqui o áudio aqui, mas voltou. E também no Face, YouTube, Instagram, o pessoal que está acompanhando a gente, vou ler os comentários aqui. Lá daqui a pouco no Spotify, Deezer, SoundCloud, todos os aplicativos tocadores de podcast. Também pela Alexa, pode mandar o comando aí para Alexa ouvir Folha FM no aplicativo da Folha. A FM tem um aplicativo exclusivo também, baixa lá para você acompanhar toda a nossa programação. 7h42, oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. No programa de hoje, conversando com o vereador Romenick de Araújo. Ninguém quase não fala seu sobrenome, né, Romenick? Romenick, E é rápido, né? Rápido. Vereador Romenick de Araújo Ribeiro, tá aqui. E é do Partido União, na Câmara de São João da Barra, conversando com a gente nessa manhã de sexta-feira. Romenick, antes de voltar aqui com a pauta, deixa eu só ler os comentários aqui rapidinho. No Face, a Maria Araújo, bom dia, é sua mãe, pai não tem como. A rua João Francisco Almeida, que é a sua rua do vereador Romenick, foi uma das prioridades nas obras pela grande necessidade, e essa obra veio beneficiar não só o vereador, como a todos os moradores, que são muitos e todos que transitam por ali. Sua mãe está te defendendo. Um problema resolvido, parabéns. Tá bom, da Maria, é isso mesmo. Deixar a mamãe falar muito não, mamãe. Não, tem que falar dele. Tá doido, mãe? Mãe tem prioridade. Muito do meu perfil vem dela também. Legal. Sempre foi muito lutadora. Uma pessoa que não vou nem falar muito não, que senão vou me emocionar, que toda vez que eu falo da minha mãe eu me emociono. Domingo, dia das mães, hein? Verdade. Pode esquecer. Bom, no Face ainda, Mário Filho, presidente aqui do Sistema Previdenciário Municipal de Campos, ele está falando aqui, e a Tafona continua abandonada. No Instagram, tá lá falamos dele, Robin Talimac. Tá aqui, grande abraço aos amigos tricolores Cláudio e Romenick. É outro tricolor também, E Robin. ele também é tricolor. Bom, eu sei disso, eu só me misturo com... Tricolor conhece o outro rapidinho. Só, sem dúvida. Um abraço aí pro Robin, que é um empresário guerreiro. Outro dia ele estava postando lá, acho que foi o feijão que ele plantou de safrinha. 26 dias já estava colhendo feijão. Robinho é uma referência em São João da Barra, um empresário que emprega muito dentro do município, né? Ele tem um trabalho importantíssimo ali em São João da Barra. A gente tem muito que agradecer também pela força de vontade, pelo empenho. Ele trabalha em vários lugares do estado e até para fora do estado. E é sempre voltado também para agricultura, para pecuária. Robinho é um cara merecedor, um cara que batalha muito. Parabéns aí, Robinho. Não, guerreiro, ele faz as coisas com muito capricho. Muito capricho. E esse negócio de rico quando planta as coisas, por exemplo, é um negócio interessante, né? Uma vez a Ari Peçanha, não, toma água de coco aí, rapaz, toma água de coco, um monte de pé de coco, plantando coco, né? Tem plantação de coco. Rapaz, não, leva água de coco. Rapaz, que água de coco doce é essa, Ari? Esse bicho, o negócio de rico é outra coisa, né? Eles investem, né? Eles buscam, né? Eu tô brincando, mas tem investimento. Investimento, busca um produto tem melhor para poder, né? Na hora de fornecer, na hora de vender. E isso é importante. São João da Barra, outros Robinhos, o Rogério também, que tem academia lá, outros empresários, outras pessoas que brilham, que cresceram, né? Frutos do suor, do trabalho. Eu acho isso muito bonito, eu admiro muito e valorizo o sanjoanense, né? O campista aqui, para quem é campista também, que corre atrás e cresce. Crescer, né? E num país assim que vive essas instabilidades econômicas é difícil. Vamos lá, 100 dias da prefeita Carla Capucci, governo 2. Como você avalia esses 100 dias? E aí eu já peço, entre erros e acertos, o que você consegue classificar como que foi bom e o que não foi bom? Então, o governo 2, né, que na realidade finaliza o ano já começando, né,
o outro, e a prefeita ela não parou. Na realidade, o município de São João da Barra, né, sempre investindo na cultura, no turismo. Já finaliza o ano com o Natal, que foi muito lindo, mais um ano. Parabéns para o pessoal envolvido aí na cultura, para a prefeita também. Aí já começa o verão, a prefeita investiu em segurança também, segurança no mar, porque tivemos muitos afogamentos. Se você pegar os dados, foram centenas de afogamentos, mas graças a Deus nenhum óbito. Ela investiu, fez um processo seletivo para salva-vidas lá, o pessoal capacitado que trabalhou, o pessoal que, graças a Deus, conseguiu evitar fatalidades. Investiu em segurança em diversos outros aspectos, né? E, graças a Deus, São João da Barra teve um verão muito bom, carnaval também, carnaval de primeira, com shows nacionais, show internacional e... internacional não, desculpa, shows nacionais, shows locais. E a prefeita vem trabalhando, conforme eu já disse, são mais de 200 obras concluídas, tem mais de 10 obras ainda sendo feitas, tanto de pavimentação quanto de... Ela também mandou para a Câmara agora há pouco tempo um refis, que a gente vai ter de 90% até de desconto nos juros e multas, né, para quem está atrasado lá com o seu IPTU, vai ter possibilidade de parcelar de repente até em 180 vezes, isso é importante para manter, né, para as pessoas se manterem em dia, para voltar a estar correto, né, com o município também começa a arrecada mais, e são coisas importantes. Ela deu o reajuste do servidor, mais um ano, ela no total já totalizou aí mais de 50% de reajuste, né, e esse ano ela deu um reajuste 6% ou 5, alguma coisa, e no cartão ela deu um reajuste de mais de quase 20%, 18% no cartão do servidor. E esse cartão ele fomenta o comércio local, é um cartão que ele tem um papel importantíssimo para a economia do nosso município. E hoje também eu posso dizer que é um dos meus... Foi uma indicação minha agora recente, foi o pagamento do cartão no mês de férias, retornar esse pagamento no mês de férias. Eu já conversei com a prefeita, a gente viu legalidade. Tenho certeza que ela, mais para frente, assim quando tiver recurso, ela vai conseguir colocar isso novamente para voltar o nosso cartão no mês de férias, que só favorece o município, só favorece o servidor, favorece aos comerciantes locais, porque esse cartão nosso ele pode ser utilizado no comércio local. E isso favorece, gera emprego, só tem benefícios. Eu posso classificar como uma das mais importantes indicações minhas, e tenho certeza que a prefeita, ela que sempre teve uma sensibilidade em relação ao servidor público, sempre buscou ajudar o servidor público, ela, se Deus quiser, vai conseguir. Ele para no período de férias escolares, é isso? Não, no período de férias do servidor. Quando o servidor tira férias, ele fica sem o cartão. Entendi. É o servidor servidor municipal. É o cartão do servidor. Isso. É cartão alimentação, né? Cartão alimentação do servidor municipal. Então, no período de férias, ele para. Ele para. Mas a gente não para de comer. Mas foi uma questão que... Mas tem que ser dentro da legalidade. Dentro da legalidade, sempre, né? Essa questão é porque o nosso município, lá em 2016, quando tivemos aquela crise econômica, suspendeu o cartão, e quando retornou, foi uma forma, né, que estava retornando ainda, o município ainda estava retornando, a economia ainda estava se ajustando, então foi uma forma de preservar, né, para que não se perdesse. Mas hoje a realidade nossa, hoje eu acho que já é outra, e o município, se Deus quiser, vai voltar com esse cartão aí. Perfeito. No período de férias. Esse foi um erro? Não. O que você classifica como erro? Eu não digo que ela errou, não foi na gestão dela também. Sim. E também não digo que foi erro, porque no momento da economia não permitia que tivesse isso. Eu tenho certeza que será um acerto no futuro, entendeu? Mas não foi erro, não. Eu não classifico erros. Eu costumo dizer que existem coisas a serem feitas ainda, muitas coisas, mas que nenhuma gestão consegue fazer tudo, e nem em pouco tempo. Mas ela está trabalhando muito, ela está correndo muito atrás, sempre conversando muito com a gente também, e o município vem se desenvolvendo muito. Tenho certeza que tem muito a crescer ainda, e a gente está lá para isso, para poder levar ideias, a população levar as ideias para a gente, porque o vereador também não tem a ideia.
Quem chega fala da necessidade é a população, é quem está passando pelo problema. E a gente assimila aquilo e repassa. A gente é só um instrumento a ser utilizado. Às vezes é aquilo que, assim, quem sente o calor do fogo é a panela, né? Isso aí. Quem tá ali E aí, como é o exemplo no caso da sua rua, né? Você sabe, tá passando ali toda hora, mas em todo município, cada um na sua localidade, localidade. Existem localidades que existem outras necessidades, conforme daqui a pouco a gente vai abordar o assunto da água, né? Sim. A gente sabe que tem localidades como o 5º Distrito que sofre com a questão da água já há um tempo. Entendeu? É complicado, né, cara? Complicado. Sobre nota, qual a nota que você dá para esses 100 primeiros dias, então, da Carla Capucci? Carla Capucci eu dou 10. Apesar de... Desculpa aí, Soninha. Apesar de... Não, Soninha é parceirona. Apesar de... da gente, né, não conseguir fazer tudo, então são apenas 100 dias. A gente andou muito, fez muito. A prefeita conseguiu fazer muito nesses 100 dias. E ela já vem fazendo já desde o início do seu mandato, né? Aí se reelegeu, já vem fazendo muito. E a população de São João da Barra reconhece isso, ela tem uma aprovação absurda lá, a prefeita tem uma aprovação muito boa, acredito que praticamente quase 90% ali aprova ela, e ela só tende a crescer. Para falar sobre as demandas de São João da Barra, a gente tem que falar, claro, sobre o avanço do mar, mas a gente assim, a prefeita classificou aqui como top 1 a construção de um hospital. É promessa dela e top 1, ela citou exatamente esse. Foi tema de campanha dela até. Também, a questão, né, da construção desse hospital. É importante, a população nossa, ela hoje, infelizmente, eu acho que não só nossa, mas o Brasil todo, o mundo todo, ele está muito doente, devido talvez à alimentação, água. Eu acredito que as doenças estão surgindo de acordo com o que o ser humano está evoluindo. É bem sua área essa aí, né? Você é biólogo, então você a gente sabe bem como é que é a necessidade de uma não só água de qualidade, mas assim, água. Precisa de água. Necessita de água, de qualidade. A gente necessita de alimentos saudáveis também, porque hoje a gente sabe como funciona. O alimento hoje, até chegar a gente, ele não é fácil para o produtor às vezes tem que trabalhar com inseticida, com herbicida, com diversos produtos para poder conseguir produzir, mas a gente tem que buscar cada vez mais produtos, né, que sejam tenham menos uso mais alimentos que tenham menos uso desses produtos. Sobre a questão da água, a prefeita falou do plano de contratar uma pesquisa, um estudo, melhor dizendo, sobre qual a melhor opção: privatizar a SEDAI, terceirizar, e aí, assim como o campus, ter uma empresa privada, ou então municipalizar, criar autarquia municipal, e aí demanda concurso, demanda... É mais demorado, né? Inchaço da folha, ou pelo menos crescimento da folha de pagamento, essa coisa toda aí que aí está sendo levantada. É mais complexo também, né? Porque a forma de você conseguir comprar é mais difícil, tem que ter licitação, pregão, é mais complexo. Mas é uma opção, porque a gente não pode ficar entregue nas mãos da SEDAI. A SEDAI em São João da Barra, assim como a Enel, é uma das principais fontes de reclamação do município, dos moradores. São João da Barra, às vezes a gente passa por certas situações. Outro lado da lagoa, Atafona no verão, são lugares que passam dificuldade de água. O 5º Distrito tem localidades que a água não chega, e isso, né, em pleno século XXI, a gente está no momento em que tem um município, né, que é um município que tem um recurso muito bom, um dos mais ricos do Brasil, um dos mais ricos do estado, e a gente ficar nas mãos da SEDAI, dependendo dessa situação de água, a gente não pode permitir isso. E a prefeita, ela, como eu falei, né, não é puxar saco, mas a gente sabe que ela tem uma sensibilidade muito boa para isso, em relação a essas pessoas lá do 5º principalmente, que são pessoas que até ficam numa situação mais vulnerável devido até essa situação da água, e ela com certeza vai buscar uma solução e a gente está junto ali para brigar, para correr atrás de recursos, para a gente conseguir o quanto antes resolver esse problema.
Perfeito. Você acha que dá para apontar o que seria melhor não, né? Se privatizar ou... Eu acredito que a privatização ela funciona melhor, né? Eu acredito hoje eu não tenho base de análise assim para dizer, mas eu vejo muito a privatização ela sendo uma solução, porque a privatização, a responsabilidade vai para a empresa. Se ela não cumprir, ela vai sofrer as consequências. E é mais fácil, mais rápido, acredito eu, do que você abrir concurso, né? Tem que pegar um pessoal preparado para esse concurso. Não é simples você montar uma estrutura, mas se for o caso que seja feito também o quanto antes para conseguir dar esse suporte para essa população. Perfeito. Aqui, vou tomar mais 10 minutos se eu vou precisar, pode ser? São 7h57. Você precisa sair cedo, mas me dá mais 10 minutos aí, por favor. E sobre a questão de Atafona, como é que a gente não fala de Atafona? Um avanço do mar que é lá antes de você nascer, naturalmente, e que eu tenho muita dificuldade, sempre falo assim, eu tenho dificuldade para entender por que no mundo inteiro, assim como a estrada dos ceramistas aqui, que ela é a única estrada do mundo que não pode ter pare e siga. Ela é fechada. Se a pessoa se tiver... ela é totalmente fechada. É um negócio que eu também tem umas coisas que eu não consigo entender. E ela acelera tanto, ajuda tanto no fluxo de veículos. Tudo. Mas eu sou burro. Eu entendo, tudo bem, minha limitação. Mas como que a estrada do ceramista não tem pare e siga? Entendeu? Parece uma coisa estranha, né? Assim como São João da Barra, porque tudo que é lugar, mas porque a corrente, porque o vento... Mas, cara, é em Marte? O último estudo agora que eu vi, não lembro o nome do pesquisador, ele falou sobre a questão das barragens, que seriam o verdadeiro, né, as barragens que foram criadas no Paraíba, seriam o verdadeiro motivo do avanço do mar, e não o derretimento de geleiras, os problemas climáticos. Seria então o homem, né, mais uma vez interferindo. Isso aí a gente não tem dúvida também, né, que o ser humano é quem... é o maior destruidor, ele acelera o processo. O que a natureza faria em um ano, o ser humano faria em 50 anos, 100 anos, o ser humano faz em um ano, meio ano. Mas a Atafona é a localidade que eu tenho muito carinho, segundo distrito do município. Minha família tem familiares lá em Atafona, trabalhei em Atafona no Espaço da Ciência. A Atafona é um local que todos os sanjonenses gostam, os campistas adoram a Atafona também. E todos os visitantes que conhecem a Atafona ficam maravilhados com as belezas naturais. Mas a Atafona, a gente, prefeita, vereadores, moradores, pessoal do SOS Atafona, mandar um abraço para eles também e parabenizar pela dedicação. Essa semana tiveram representantes do SOS Atafona na Câmara, mais uma vez, e onde eu disse que Atafona, o problema do avanço do mar Atafona é um grande quebra-cabeça, mas que a gente está montando. Está devagar? Tá. A gente precisa acelerar? Precisa. Mas nem tudo depende da gente. O que a gente pode fazer, os vereadores, essa última ida a Brasília, nós levamos as demandas sobre a Atafona, foi a principal demanda nossa, sobre o avanço do mar Atafona. Nós levamos e a gente está trabalhando para que seja feito o quanto antes. Como a gente estava conversando mais cedo, Marataízes, né? Rapidinho, né? Fez, outros lugares rapidinho fez, e a gente quer isso, a gente quer que tenha uma solução rápida. A prefeita tá imbuída nesse problema também, ela está buscando fazer uma outra pesquisa, né? Para poder ver o caminho, outro estudo para ver o caminho que tem que ser seguido, como que tem que ser resolvido esse problema, porque também não é apenas a Atafona que o mar está avançando, o mar agora avança no Açu também. Também. Avança no Açu. E isso faz com que a gente tenha essa preocupação. A gente tem que buscar a solução o quanto antes para dar essa resposta. E não ficar apenas nas promessas nossas, né? A gente na vontade, a população quer ver resolver. Muitas pessoas foram, né, tiradas das suas casas porque o mar avançando, estava correndo risco de desabamento de casa. Muitos perderam suas casas, seus comércios. E a gente tem que entender, o país, de uma forma geral, conhece o problema de Atafona. E tem que entender que a Atafona tem uma importância enorme. São João da Barra é um município importantíssimo para a economia do país. Atafona e Açu não pode sumir, São João da Barra não pode sumir, o mar não pode avançar mais. A gente tem que interromper esse avanço e
fazer com que cresça novamente ali aquela praia para as pessoas estarem ali aproveitando e que nosso futuro dos nossos filhos seja aí um futuro promissor. Eu com meu pai foi criado na convivência também, a família do meu pai criada na convivência e vivenciou ali os anos de glória ali da praia de Atafona. Nós fizemos uma série aqui de entrevistas no Jornal Folha da Manhã. O promotor Fabiano Moreira de Campos, ele traz essa questão de um novo desvio de água do Rio Paraíba, e nós ouvimos aqui professores da UENF, professor João Siqueira, que é do CEIVAP e é do Comitê do Baixo Paraíba, também o pessoal do INEA, ouvimos vários especialistas aqui sobre essa questão, e o próprio Fabiano Moreira, ele, como promotor do Ministério Público, vai estar naturalmente, né, dando sequência dentro do que ele pode com a promotoria do Ministério Público Estadual. Então, assim, isso talvez seja um assunto muito, muito, muito polêmico novamente. Talvez não, é um assunto muito polêmico, precisa ser discutido e a gente está discutindo. Sofre muito, Campos sofre muito com isso. Novo desvio de água ali pode, para uns, matar o Paraíba, para outros não, o Paraíba suporta. Enfim. Em 2007, quando eu estava fazendo a faculdade, né, começando a pós, tinha uma professora que era pesquisadora da UENF e ela trabalhava justamente com a questão da água salobra. E em 2007 a água estava chegando, a água salobra já chegava aqui depois de Barcelos. Sim, tem essa intrusão salina também, né? Porque o rio vem perdendo força cada vez mais. Um rio que foi navegável, tinha navios chegavam lá, hoje, infelizmente, está na situação que está. Foi para sair aqueles barcos ali, então... Os barcos, a barra fechou, né? Os barcos estavam saindo depois da convivência ali, um outro caminho, né? Que o rio mesmo fez, natural. Há quem diga que a foz do Paraíba não é mais aqui. A foz é lá em Guandu. Não, em Guandu. Ah, a foz. Sim. Ah, não, a foz de verdade mesmo, com vazão gigante é lá. Não sei. Como é que é seu relacionamento com o Porto do Açu? Como é que você trabalha isso na sua cabeça e como que você se relaciona com esse que é o futuro aí de São João da Barra e da região toda? É uma realidade, né? O Porto do Açu é uma realidade, é o presente, o futuro de São João da Barra. Eu vejo com bons olhos o Porto, eu já trabalhei lá dentro do Porto, fazendo serviço terceirizado. Meu irmão trabalha no Porto há anos. Através do IFE de São João da Barra, que é outro local outra vitória do município foi a chegada daquele IFE, o IFE que prepara os alunos justamente para o Porto. O curso de transporte aquaviário, curso de elétrica, de mecânica. Eu fui estudante do IFE aqui de Campos. A minha filha estudou no IFE de São João da Barra, ela teve o primeiro jovem aprendiz dela com 17 anos, lá no Porto do Açu, na PDA. E eu vejo com bons olhos, eu vejo que o futuro está ali para nossa região como um todo, né? Que o Porto emprega hoje muita gente de Campos, emprega muita gente de São João da Barra. E hoje você, quando estava vindo mais cedo, dá uma carraria daqui para lá, né? À tarde, quando quem vai também, vem a carraria de lá para cá e vice-versa, né? E o Porto, ele é fundamental para a nossa economia, é uma realidade. Eles também acabam desenvolvendo um trabalho ambiental excelente, tem lá o Caruara. Para quem não conhece, é um local lindo de se conhecer. A reserva Caruara ficou muito boa, questões de ambientais, né? E o Porto hoje eu não tenho, assim, vou dizer a vocês que eu tenho um contato direto com o Porto, porque eu ainda não tenho. Mas eu vejo o Porto com bons olhos. As empresas que chegam para o Porto, elas têm que absorver mesmo a mão de obra local para dar esse retorno para a gente também, né? Ah, sim, perfeito. Bom, vamos falar de política. Você, como já disse, para quem está nos ouvindo, invertimos aqui a dinâmica do programa para a gente continuar conversando com o vereador Romenick, de São João da Barra, do União. E para a gente fechar o programa, deixa eu trazer aqui alguns dados, alguns números de pesquisas que aqui no grupo quem faz é o Aloysio Abreu Barbosa, e na região acho que é um dos que mais entende sobre o assunto de pesquisa, que para alguns
só interessa quando o seu candidato tá bem, né? Tá tipo torcedor, só aquelezinho mais desligado, ele só torce quando o time ganha. Então, às vezes quando... As pesquisas servem até para quem está perdendo, principalmente para quem está perdendo. Talvez para quem, mais para quem está perdendo do que para quem está ganhando. Para quem está ganhando é uma afirmação e, né, para nortear o que vai fazer para se manter. E para quem está perdendo, e aí no caso é rejeição, que é o grande problema, a eleição ela tem dois fatores importantíssimos. Quem tem maior popularidade e quem tem maior rejeição. Ou menor rejeição. Ou menor rejeição. Quem tem maior rejeição... dificilmente cresce, né? Num eventual... complicado. Num eventual segundo turno, ela é decidida sempre pela rejeição. Como foi agora nesse segundo turno do Brasil... Quem tem maior índice de rejeição fica para trás, não adianta. Perde a eleição. Tanto é que os dois ficaram ali, 1,8% de diferença para um presidente de um país com 200 milhões de habitantes. É muito pouco voto. E o Aloysio escreveu aqui no seu blog Opiniões, nessa última pesquisa, em queda nas pesquisas desde 2024, presidente Lula do PT e seu governo fecharam abril em recuperação parcial da popularidade. Entre as pesquisas Atlas Intel de março e a divulgada no finzinho de março, início de abril, o governo cresceu a aprovação de 44,9%, quase 45%, para 46,1%, ou seja, um crescimento de 1,2 pontos percentuais. Mais de erro, né? Está dentro da mais de erro. Bem observado. Enquanto os que desaprovam, ainda maioria caíram de 53,6 para 50,1. Talvez na Atlas Intel, pela sua observação aí, esse aqui esteja fora um pouco da margem de erro que a Intel costuma usar, 1% na ssua margem de erro. Quer ver? Em torno, 1%. 1%. Perdão. Aí dando uma eleição aqui em Campos aqui tentaram pautar nas pesquisas pirata, né? Pirata, fajuda. Pesquisa em rede social, às vezes vai só num grupo. Cara, não fala não. Teve jornalista aí confundindo ponto percentual com porcentagem. Aí, né? Ficou complicado. Mas a verdade é que esses números que eu quero te pedir rapidamente para você analisar e trazer a sua impressão sobre o governo federal, sobre o próximo presidente da República, que vai ser ainda muito mais disputado, vai ser muito mais esquentado aí na época da eleição, traz aqui o seguinte: numa outra parte dessa pesquisa Atlas Intel, a intenção de voto para presidente no primeiro turno. E a pergunta foi: se esses fossem os candidatos, em quem você votaria nas próximas eleições para presidente? E aí apresenta aquela lista, né, de candidatos. Vamos lá. Aparece aqui rapidamente: Lula, 43,3%. Michele Bolsonaro, 31,3%. Ronaldo Caiado, 5,5%. Vamos lá. Ciro Gomes, 3%. Romeu Zema, 3%. Eduardo Leite, 2,7%. Ratinho Júnior, 2,6%. Pablo Marçal, 1,7%. Nessa aqui, também a margem de erro é de 1%. Como que você vê? O Bolsonaro não pode ser candidato por conta da sua inegibilidade. Como é que você analisa esses números e como que você analisa essa disputa polarizada no Brasil? Mais uma vez polarizada, né? Mais uma vez essa disputa entre a esquerda e a direita, né? Polarizada. Vai depender muito dos próximos acontecimentos, eu acredito, para que tenha um crescimento ou não essa questão do rombo aí agora do INSS. Vai afetar, se as próximas pesquisas com certeza vão ser afetadas por esse rombo. 90 bilhões
Desculpa, essa aqui... Essa já é de abril, né? Essa é de abril, mas sem o INSS. Sem o INSS, né? E eu não vou falar em relação... A gente falar em relação à nossa região é uma coisa, agora em relação nacional a gente já vê de outra forma. Então eu acredito que tem muita coisa para acontecer, tem muito trabalho e as pesquisas dando... Eu tive acesso até outras... Pesquisei outras fontes, né? Em que lança até Bolsonaro mesmo como candidato. Tem algumas outras sim. Alguns ainda lançam ainda. Eu não acredito, né? Que Bolsonaro saia candidato, mas alguns ainda lançam. E há um tempo atrás eu estava acompanhando. Bolsonaro candidato contra Lula, Bolsonaro ganhava. Lula contra qualquer outro indicado, Lula ganhava. Agora, nas pesquisas que eu pesquisei, Lula perde em todas elas. Bolsonaro contra Lula, 38 Bolsonaro, Lula 33. Segundo turno, 46 Bolsonaro, Lula 40. Lula ganha de Michele, 33,7, Michele 31,7, dentro da margem de erro, né? Segundo turno já daria 45 para Michele e 41 para... Mas isso é uma questão atual. E ainda entra aqui o Tarcísio. Tarcísio é onde Lula tem a grande diferença para Tarcísio. 34 para Lula, 27,3 para Tarcísio. Só que mesmo nessa, no segundo turno, Tarcísio ainda ganha de Lula dentro da margem de erro. 43,4, 40,6. Nessas pesquisas que eu tive acesso. Mas segundo essa pesquisa... Mas não é pesquisa da Brasbart, não, né? Não. Né? Que Isso é importante, a gente tem que ver a fonte. Isso é importante. Primeira coisa é a fonte. É a fonte. A pesquisa da Brasbart dava Bolsonaro ganhando a eleição de 2022 com 50 e tantos %. Não, a gente tem que ver a fonte, né? Mas vai mudando muito, né? As pesquisas vão mudando, sim, porque o dia a dia mesmo... Agora, o governo federal vai entrar com tudo para reverter o quadro, né? Já como na sua pesquisa já mostra, ele já teve uma rejeição menor, já teve um crescimento, uma diminuição da rejeição. E a gente não pode ter sentimento, né? Eu votei em Bolsonaro, mas eu não posso ficar pensando assim, eu vou falar sempre favorável a quem eu tô. Então a gente tem que ser realista, a gente tem que analisar os números. E hoje está muito polarizado, está muito disputado. A gente ainda não tem uma definição de como vai ficar o nosso país. Como será? Vai depender muito desses acontecimentos, dessa questão como já foi falado, do INSS, desse rombo do INSS. Vai depender muito de como vai se desenhar esse quadro e outras coisas, né? A picanha que não chegou ainda na mesa da população... A população, mas de repente ele pode fazer alguma coisa para poder conquistar esse povo. Então a gente não sabe como que vai ficar o nosso país, a gente vai acompanhando, vai analisando e está chegando. Você não falou, mas eu vou me permitir rapidamente falar aqui para te falar tem uma questão de comunicação que é fundamental. As pessoas não percebem isso e não conseguem admitir. A importância, né? O governo toma uma lavada na internet por conta de comunicação. A rede social da direita, Nicolas Ferreira postou Deita o cabelo. Um vídeo agora que deu mais de 100 milhões de visualizações. O Pix deu 150 milhões de visualizações, quase e agora mais 100 milhões do INSS. E o governo não aprende, o PT não aprende. Não consegue resolver esse problema deles de comunicação. Você falou tudo. Perder para Nicolas, é duro, hein? Você falou tudo. Não consegue criando resolver. O próprio, né? Tem criado opositores. Estado do Rio de Janeiro, e é aquilo que você falou, tem várias pesquisas aqui que a gente eu trouxe a última mesmo, que o Aloysio fez, para a gente falar sobre essa questão. No estado do Rio, as pesquisas indicam, e aí vou colocar aqui uns ingredientes aqui para gente analisar, para você analisar, eu só trazer aqui os ingredientes. Por exemplo, nessa última pesquisa da Genial Quest, o Eduardo Paes é hoje o primeiro colocado com 29% das intenções de voto. Essa pesquisa foi feita em fevereiro ainda. Flávio Bolsonaro aparecia com 20%, Benedito da Silva 7%, Washington Reis 5%, Rodrigo Bacelar 2%, Mônica Benício 1%, Thiago Pampolha, que é o vice, e que pode ser um problema
caso ele venha de fato governador, o Cláudio Castro não sai, e aí desconfigura tudo de novo, muda tudo, né? Mas me parece que está bem ajeitado para ele assumir uma vaga no Tribunal de Contas. Que é um presentão desse aí, enfim, mas ele talvez queira seguir carreira política e como presidente conselheiro do tribunal, não pode, né? Tem que sair. Como que você vê hoje a união entre o seu União Brasil PP e o PP nessa federação, que aí nós vamos traçar o seguinte: esse quadro que está aqui, que apresenta o Rodrigo, em outra pesquisa anterior a essa, o próprio Vladimir já aparecia também como pré-candidato a governador aqui, com intenção de voto, e aí, já pedindo a você a análise desses números e dessa corrida eleitoral do Estado, com a possibilidade de Rodrigo e Vladimir caminharem juntos nessa eleição, se é que é possível, você que é do mesmo partido do Rodrigo Bacelar. Então, essa questão do governo do Estado eu já analiso. Hoje, aí eu tive pesquisando, né? Fez o dever de casa, não é bobo não, né? Eduardo Paes com 48,9% na pesquisa que eu fiz, já dá uma diferença grande para essa que está aí. Que eu acho que essa aqui que eu fiz também é de abril, já é mais atualizada, porque até a demora para definição faz com que as pesquisas fiquem um pouco diferentes. E essa união, caso haja essa união aqui de Rodrigo e Vladimir, vai fortalecer muito a União Brasil, no caso, essa federação, vai fortalecer muito no interior, porque Vladimir hoje aqui em Campos tem uma grande aceitação, né, o prefeito da cidade, e uma força do interior. Isso aí fortaleceria muito o Rodrigo. E depende também se Flávio Bolsonaro sai para candidato a governador ou ao Senado. Ele já bateu o martelo que não vem. Então, ele é senador. Olha a porcentagem que ele está naquela pesquisa, 20 e tantos % nessa pesquisa, né? Para onde vão os votos? Para onde vão esses votos? Eu acredito que vai mais para a direita. Sim. A tendência é essa. O voto de Flávio Bolsonaro é o voto da direita. Então aí já vai deixar mais equilibrada a disputa. A disputa vai ficar mais acirrada e tem muita coisa para acontecer, né? Mas o fortalecimento depende desses fatores, depende dessa união aqui no interior, depende de Flávio não sair candidato, ser candidato a senador também, que hoje é o favorito ao Senado, no estado do Rio. E pelo estado do Rio ser um estado com a porcentagem maior de bolsonarista, eu acredito que vença a eleição. E é isso, a minha análise sobre... Você acha que Bolsonaro botar a mão em Bacelar, Cláudio Castro, dando tudo certo? Cláudio Castro também teve uma boa aprovação, né, no interior principalmente. Eu acredito que fortaleça muito, favoreça. Você vê possibilidade dessa... Porque assim, muito se fala também no interior, mas o eleitorado maior está na Baixada. É na Baixada, E é lá justamente em Duque de Caxias, na terra de Washington Reis, que não pode ser candidato, né? Mas tem o irmão que é vice-presidente na Alerj, Rosenberg. Quer dizer, Terra dos Reis ali, né? Isso aí. Né? E o Bacelar costura muito bem isso, né? Ele faz muito bem essa questão de bastidor como ninguém. Ele tem uma capacidade de costurar muito bom. Você vê possibilidade dele ser o próximo governador? Vejo, com certeza. Tem uma grande possibilidade. Eu hoje acredito assim que o segundo turno, caso ele saia candidato também, né? Que a gente, né, não pode falar por ele, né? Caso ele saia candidato também, eu acredito que o segundo turno será ele contra a Paes. Aí tudo acontece, tudo pode acontecer. Isso aí não tem jeito. São 8h20 já, cara. Tomei seu tempo pra caramba. Abusei da sua boa vontade. Mas fecho com duas questões. Senador, se Flávio Bolsonaro vem senador e tem 2 vagas esse ano, uma está todo mundo comentando que seria já do Flávio. Como que você vê esse cenário e quem seria o segundo senador, então? E para deputado estadual e federal, nossa região que ficou aí só hoje com o Caio como federal, tem São João da Barra 2, Campos também tem 2 estaduais. Como você analisa esse cenário todo?
Então, em relação à questão do Senado, eu acredito mesmo na eleição do Flávio, né? Isso aí, eu acho que é 90%, vamos dizer assim, né? Dependendo do que acontece daqui para frente também. Essa segunda colocação aí, não sei quem que poderia... Muito se fala em a esquerda tentar unir e não fazer como fez da outra vez, e aí Romário passeou, lavou. Né? Você tem a possibilidade de Clarissa, que não tem... Clarissa foi bem votada na outra eleição. 1 milhão e... Muito bem votada na outra eleição. Não é? Tem Benedita da Silva, tem outros nomes que estão aparecendo aí. Vão surgindo, né? Sim. No passado, Clarissa foi muito bem votada na outra eleição. Votei nela, inclusive, na outra eleição. E seria um nome bom pra gente, pra região nossa também. Seria um nome excelente aí pro estado também. Agora, em relação a deputado, vamos lá. Deputado federal, existem vários nomes, né? Nosso estado aí tem vários nomes bons de deputados. Pessoas aí que vêm desempenhando trabalhos importantes, já eleitos, outros também que ainda estão por vir. Eu ainda não defini como eu não defini ainda senador também, ainda não defini meu apoio a deputado federal. Hoje eu tenho um candidato a deputado estadual, que é um projeto nosso, do nosso grupo político, né? Um projeto lá meu, de Rogério, que a gente pretende aí tá apoiando, e se Deus quiser vão estar elegendo aí o vereador de Campos hoje, Maicon Cruz, que é um amigo, é um servidor público, assim como eu, concursado lá em São João da Barra, como agente comunitário, da mesma classe minha de servidor. É um candidato que foi candidato lá em São João da Barra 2 vezes, foi o mais votado da Praia de Atafona, em uma das ocasiões. Ele veio para Campos depois, né? Fez um trabalho excelente a nível na educação, né? Trabalhou no governo do estado, trabalhou na parte da educação, desenvolveu um excelente trabalho, cresceu sua votação na segunda eleição e vem demonstrando aí ser um vereador excelente, vem demonstrando personalidade, e é uma pessoa que eu acredito que vai se eleger se sair candidato, né? A gente é um pré-candidato, né? Se vier vai vir a se eleger caso saia candidato. A gente confia muito no trabalho dele, acho que vai ter uma excelente votação em São João da Barra, vai ter uma excelente votação aqui em Campos, São Francisco, toda a região. E para fora também, se Deus quiser, ele vai conseguir conquistar bastante. Hoje o projeto nosso lá, Maicon Cruz, para deputado estadual. Sim. Essa coisa de deputado federal, estadual, isso assim, é baseado exatamente no trabalho, nos projetos, porque não dá para fazer pesquisa para proporcional. Você, vereador, sabe. Você pode ter uma pesquisa ali, mas como é que você faz uma pesquisa municipal, por menor que seja? Como é que você faz uma pesquisa para... Se você é da sede do município, beleza. É da Pedra, né? Que da a gente Pedra, fala aqui. Você vai ser bem lá, lembrado ali, você vai lá no quinto distrito, vai lá, pode ser que não. Então, assim, tem todo eu vi uma entrevista desse cara da Quaest, sensacional, o diretor da Quaest, ele falando, pesquisa majoritária, você teria que ter um exército na rua para fazer uma pesquisa séria, direita, mais preciso possível. E assim daria errado. Então, mesmo pesquisa tem esses fatores. Às vezes você chega num reduto que é um reduto só de alguém. E aí? O cara tá com 90% ali. Não quer dizer que ele vai ganhar. Mas tem as formas de ser feito, mas tem essa chance de erro também acontecer. Maior. E hoje o nosso grupo político, nosso grupo já apoiou, como eu falei mais cedo, né? Apoiou Daniela do Vaguinho também, 2 vezes mais votado, deputado de São João da Barra, 2 vezes mais votado. Fez uma excelente votação aqui em Campos. E foram quase 8.000 votos aqui em Campos. Foi ministra, né, cara? Foi ministra. E o nosso grupo ele vem se fortalecendo. Cada dia mais conseguimos fazer nosso vereador lá, que hoje sou eu, lá em São João da Barra. Sim. Conseguimos eleger, né? Nós perdemos a eleição de 2016 por 15 votos com o Chico. Uhum. Chico fez 1.401 votos em 2016 e acabou que nós perdemos por 15 votos, mas o grupo fortalece a cada ano
E a gente tem uma confiança muito grande que vai conseguir eleger tanto nosso deputado estadual, nosso federal e todos os outros, se Deus quiser, né, que a gente trabalha sempre no pensamento positivo. Positivo. Quero te agradecer muito, são 8h26, que eu tomei meia hora de conversa, é complicado. Não, cara, vai lá, não, mas não vai correndo não, pelo amor de Deus. Você tem o compromisso de visitar sua filha, está estudando fora, né? Então não atrasa não. Me desculpa e muito obrigado por estar aqui com a gente. Valeu por tudo aí, boa sorte para você e da próxima que a gente venha com mais tempo para conversar também mais. Eu gosto de falar. Você gosta também? Gosto. A gente vai soltando aqui, eu pensei, meu Deus, uma hora é tempo pra caramba, mas só que a gente vai conversando, não dá para nada. Agradeço aqui a vocês pelo convite. Agradeço de coração, minha primeira entrevista aqui em Campos, né? Na Folha, e agradeço, espero que possa voltar aqui em outras oportunidades, se Deus quiser, se Deus assim permitir, e quero mandar um abraço para todos que estavam aí acompanhando, agradecer a todos vocês aí que tiraram um tempinho para nos acompanhar, ou que ainda vai nos acompanhar, e quero agradecer minha família, meus amigos, e a todos que torcem por a gente, e que Papai do Céu abençoe todos nós. Muito obrigado. Tá certo. Obrigado a você mais uma vez. 8h27. O Folha no Ar não acaba, então agora. Vamos só fazer uma pausa rápida, invertendo essa ordem. A gente traz as manchetes aqui no próximo bloco também, só para encerrar. E a gente fecha aqui agradecendo ao Rominick, a você que está nos acompanhando também. Continue ligado, continue na Folha. Voltaremos a seguir no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem. Está na hora de economizar energia com a Eletricampos.